hoje convocou os prefeitos da região, que fazem parte de 11 municípios que participam da rede de urgência e emergência. Fred, o que foi decidido hoje em relação à ambulância do SAMU, recebida por Assis, que está há um ano parada? Bom dia. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença da imprensa esta manhã, dando atenção a um caso tão importante quanto esse, o equipamento público para a saúde da nossa região. A nossa reunião acabou demorando um pouco mais, mas desde já eu quero agradecer a adesão dos prefeitos que participaram dessa importante reunião que aderiram a esse momento. E antes de mais nada, responder essa pergunta, Bruno, eu gostaria de pedir licença e preciso registrar um fato, a constatação, dizer que o consórcio CIVAP, ele faz a gestão do nosso SAMU desde 2013, né? Portanto, bastante tempo. Ao longo desses anos, atendeu mais de 177 pessoas. Existe um esforço muito grande dos municípios que tem colocado mais de 10 milhões de reais para que esse serviço funcione. Hoje o custo do SAMU com todas as bases é de aproximadamente 13 milhões. Nós temos mais de 10 milhões com aporte diretamente dos municípios. Eu faço essa colocação porque diante desse mar, né, de polêmicas que o assunto repercutiu nos últimos dias, é muito importante nós dizermos isso, que esse serviço funciona muito bem, é um serviço que tem salvado vidas, e não que essa seja uma fala da imprensa e muito menos a classe política, porque não vimos nenhum vereador dentro desse contexto. Mas a gente percebe ali, no meio dos comentários, alguns posicionamentos. Então nós precisamos fazer a defesa desse serviço que funciona muito bem. E as pessoas, né, que às vezes fazem alguma crítica por desconhecimento, dizer que esse serviço está lá para servir. Todos os dias os profissionais, né, acordam, por mais que eles recebem. Nós temos aí enfermeiros, por exemplo, que entram na ambulância, que entram a mais de 150 km por hora, correndo risco para salvar a vida das pessoas. Pessoas que trabalham ali 12 horas e que às vezes no momento de sair do seu trabalho tem uma intercorrência, acabam ali trabalhando 14, 15 horas longe de suas famílias. Então é importante dizer, antes de criticar, entender que esse é um serviço muito importante, que funciona muito bem e que vem sendo feito por muita mais tempo pelo CIVAP. Inclusive, esse modelo do CIVAP é um exemplo. Nós temos outras regiões, como por exemplo, o Pontal do Paranapanema, que há muito tempo tenta implantar esse serviço, regiões ainda maiores e que não conseguiram fazer de uma forma efetiva e até buscam nesse modelo que o CIVAP de Assis faz para implantar esse serviço. Então eu queria registrar esse momento antes de qualquer coisa. E registrar e fazer esse registro, que eu acho muito importante, diante de todas essas polêmicas, a gente fazer essa defesa da instituição CIVAP e desse serviço que, como eu disse, vem sendo prestado da melhor forma para toda a nossa região. Prefeito, hoje a reunião. O que ficou definido, prefeito, em relação ao funcionamento da ambulância? Bom, essa reunião partiu dentro de um planejamento, né, da diretoria do CIVAP Saúde. Não sei se todos sabem, mas nesse ano o CIVAP, entendendo que nós temos muitos assuntos na pauta da saúde da nossa região, nós criamos uma diretoria específica para isso, a qual fui incumbido como presidente. E esse tema, assim como a base Pedras Paulista, já foi colocado como pauta numa reunião feita no dia 12 de fevereiro. E dentro desse planejamento nós entendemos que, diante desse fato, desse novo veículo que tem que ter um grande custo para ser implantado, que nós fizéssemos essa reunião e fizéssemos essa deliberação juntamente com todos os prefeitos. Hoje existem 11 municípios que fazem parte do SAMU na nossa região, dos quais nós temos 4 bases descentralizadas e uma avançada em Assis, e o objetivo hoje foi a gente colocar esse caso na mesa e fazer uma discussão com todos os prefeitos, estudando propostas de rateios e para que cada um possa fazer um estudo financeiro diante daquilo que cada município pode participar. Lembrando que o CIVAP, SAMU, ele funciona na forma de rateio, então é muito importante a gente ter esse alinhamento, esse entendimento, para que, tendo a anuência dessas cidades, a gente consiga colocar esse equipamento o mais rápido possível em funcionamento. E como foi o posicionamento dos prefeitos que estiveram na reunião? O posicionamento, todos os prefeitos receberam muito bem essa ideia, né? Dentro do entendimento que esse equipamento seria muito importante para a região, destacar que esse equipamento ele vem sendo um suporte a mais, dizer que os serviços foram prestados, que a cidade elas têm recebido sempre que necessitam
unidade que já existe. Agora, é claro que essa unidade, ela diminuiria o tempo de espera, então, claro que dentro dessa lógica foi visto com bons olhos por todos os prefeitos, mas a preocupação que fica é a questão econômica. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de estabilidade econômica e financeira, né? Cada vez mais os governos têm repassado responsabilidades aos municípios, né? A gente vê o Estado, e eu sempre digo, como diria, né, o saudoso governador, nos municípios que as pessoas moram. Então, partindo disso, nós entendemos que os governos, principalmente o governo federal, ele também tem condições e pode nos ajudar a implantarmos esse equipamento, nos ajudando financeiramente. Por isso, nós tomamos a decisão de irmos a Brasília na semana que vem para, de uma forma conjunta agora, integrada entre os municípios, apresentar esse pleito e solicitar recursos para que a gente possa implantar. Recursos além dos quais o governo já destina, que é R$600 mil. O custo de uma unidade dessa, ele ultrapassa 2 milhões. E o que o governo federal repassa são apenas 600 mil. Então, a decisão da nossa reunião hoje foi de irmos a Brasília juntos e fazermos esse pleito e saímos de lá com um alinhamento, para que daí sim a gente possa voltar aqui e fazer uma nova reunião e diante desse cenário que será apresentado pelo governo federal, nós tomarmos, dizer quais serão os próximos caminhos. Sem essa contrapartida do governo federal a mais do que já é vindo para os municípios, isso não seria possível. Então, os 11 municípios assumiram o serviço? Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil. Como eu disse, hoje nós gastamos mais de 10 milhões. Se a gente parar para pensar em 11 municípios, é muito recurso, né? Apenas 2 milhões e 900 por parte do governo federal. Então, é claro que é um impacto muito grande. Mas, diante do objetivo que esse equipamento, dos benefícios que ele pode trazer para a região, nós estamos dispostos a ir lá e ver o que nós conseguimos. E depois, independente do que ser dito, a gente sentar e fazer uma nova conversa. Cada prefeito aqui pôde sair com um estudo financeiro, com uma proposta de rateio, porque nós sabemos que é difícil os municípios tomarem uma decisão. É uma decisão que, quando a gente coloca um equipamento desse, a gente tem que ter compromisso, tem que ser algo para ficar para sempre, duradouro, ou, portanto, um serviço contínuo. Então, os prefeitos também pediram tempo, né, para que levasse essa proposta de cálculo, para que estivesse fazendo um estudo junto com as suas secretarias de finanças municipais, mas a gente percebe um comprometimento muito grande nessa reunião. Fiquei muito feliz, primeiro pela adesão e de todos estar comprometidos a irmos a Brasília e defendemos essa causa. Perfeito, para a gente entender. Então, isso não é uma questão de um município, é o consórcio que está abraçando essa causa nesse momento. Veja bem, quando o município ele pleiteia um equipamento desse, ele tem que comprovar que ele está inserido dentro de uma rede de urgência. Hoje nós já temos um SAMU, que ele é credenciado junto ao Ministério da Saúde. Então, essa decisão de implantação, ela tem que agir por meio desse serviço de regulação que já é implantado. Agora, claro, não havendo consenso, aí é um novo desdobramento, que eu não sei dizer se poderia um novo formato, mas isso seria uma nova discussão. O que existe hoje, uma revelação, um serviço que é gerido pelo CIVAB, uma pactuação já inclusive de muito tempo, tá? Uma pactuação que não implica simplesmente na gestão do SAMU, ele faz uma correlação com as portas de entrada, com uma UPA, com o hospital regional, é uma coisa muito complexa. Então é por isso que a gente vai tratar esse assunto com seriedade, né, com muita celeridade também. Isso tem sido uma proposta do nosso consórcio, mas também fazendo isso com o pé no chão. Afinal, nós somos eleitos para administrar recursos públicos. E nós não estamos administrando a empresa nossa, a empresa particular, que nós podemos tomar decisão. Então, todas as vezes que nós temos que tomar decisões que impactam financeiramente, nós estamos lidando com recursos dos próprios cidadãos, esses que estão torcendo para que dê certo e que nós também estamos lutando para que isso dê, porque nós, da mesma forma que as pessoas querem, nós também queremos ofertar esse serviço, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade, porque nós não podemos tomar uma decisão que lá na frente possa, inclusive, prejudicar o andamento desse serviço que já é oferecido hoje. Que é importante dizer que o nosso consórcio, esse serviço, ele não é deficitário.
nós precisamos fazer esse registro. Agora, sem dúvida nenhuma, um equipamento a mais, ele pode melhorar, ele diminui o tempo de resposta. A gente sabe o quanto é importante uma pessoa que lá está precisando que o SAMU chegue. Muitas vezes o SAMU está lá na cidade de Assis, nós estamos precisando de atendimento lá em Pedrinhas, então isso é muito importante, mas requer de nós responsabilidade e assim vamos fazer, e tão logo nós esperamos poder estar dando boas notícias a toda a nossa região. E dentro desse estudo existe a possibilidade de descentralizar, como você falou, existe esse estudo com demais prefeitos da região? Olha, isso ainda nós não tratamos, tá? Pode ser sim, Jerônimo, que seja uma alternativa, mas tudo isso vai depender dessa reunião que nós iremos realizar em Brasília, na capital federal, na próxima semana. Em relação a essa busca, a complementação do valor no governo federal, vocês chegaram a estudar ou tem informação de que isso já acontece ou já aconteceu em outros municípios? O governo federal não dá uma verba a mais para poder complementar os serviços? Olha, não temos essa informação, né? Mas nós estamos num momento do ano eleitoral, né? E também entendemos que os consórcios eles têm uma missão, inclusive de ajudar a construir novas políticas públicas, né? Na semana passada nós tínhamos, por exemplo, aqui Humberto Tobé, né, que veio representando o Ministério do Turismo, mostrando então o Ministério preocupado como um braço do governo federal aqui. Então, por que não, se isso nunca existiu, o consórcio CIVAP, né, que tem um protagonismo muito grande, hoje vem 60 municípios, ser um município que consegue criar um fato novo. Porque nós sabemos que o governo federal é muito importante a continuidade desse programa. Ele foi criado, né, no governo, inclusive, pelo presidente Lula. E nós sabemos que os municípios, isso não é só a realidade da nossa região, eles estão cada vez mais apertados financeiramente. Então, de repente, daí possa sair, né, um resultado diferente, mas não saindo também, a gente volta a discutir, e é por isso que cada município aqui está com uma proposta financeira para estar fazendo esse estudo, para a gente depois tomar um novo caminho, como eu disse. Qual o impacto disso hoje na economia, em relação aos municípios que vão fazer esse rateio, prefeito? Olha, Cid, eu posso dizer a você que existe um impacto de acordo com o per capita de cada município, mas isso acaba sendo proporcional. Como que é feito hoje? Para se ter uma ideia, essa ambulância custa um pouco mais de 2 milhões. O governo federal, ele, depois de um tempo, né, dizer também que não é simplesmente implantar que já vem esse recurso, esse também será um outro pedido nosso, que se a decisão for de credenciar o tempo desse repasse, e o que sobra, que é 1,5 milhão mais ou menos, ele é distribuído de uma forma de rateio de acordo com o per capita, né? Ele é bastante impactante e ele ocorre de uma forma ali proporcional ao habitantes, né? Então a cidade de Assis, a título de exemplo, né, a maior cidade do nosso plano regional, ela acaba absorvendo quase 50%, né, frente a uma população de pouco mais de 104 mil habitantes. Prefeito, a Assis recebeu uma ambulância porque ela é protagonista no sentido de cidade-sede do CIVAP. É por isso? Por que essa ambulância não veio direto para o CIVAP? Na verdade, é o seguinte, na verdade isso parte de um pedido dos municípios, né? E o governo federal ele não destina o recurso direto dos municípios, né? Por isso que é preciso que haja uma pactuação. Então, o pedido ele sai pelos municípios, né? Como é o caso de Pedrinhas Paulista, que não é o tema do debate aqui, o pedido parte do município, mas depois ele precisa ser inserido dentro de uma rede de urgência já existente. Só para finalizar, teve um planejamento então do CIVAP, conversas com o CIVAP para que viabilizasse essa nova viatura? Bruna, o que eu tenho a dizer é que a partir do dia 12 de fevereiro, que eu estou na diretoria, nós começamos a tratar esse assunto, tá? Em relação ao período anterior, nesse momento eu não posso responder, tá? Mas eu tenho a impressão, até o que eu vi, que não. A impressão que eu tenho até esse momento que não, mas para te dar 100% de certeza, eu teria que fazer esse registro, mas eu posso dizer que isso tem sido tratado dentro desse planejamento por iniciativa da nossa diretoria agora, tá? Mas eu não tenho conhecimento disso ter sido tratado no passado. Fazia parte do CIVAP, não era da diretoria, e não me lembro disso ter sido deliberado, tá? Mas para falar com certeza, a gente precisaria estar analisando esses registros, para eu não cometer nenhuma injustiça, né? Eu, especialmente, nós temos muita responsabilidade naquilo que falamos, mas é isso que eu tinha pelo momento. Muito obrigado. Conversamos com o Fred Nicolau, prefeito de